Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Mediários e hoje nós vamos responder uma pergunta que recebemos lá pelo Instagram. A gente achou super legal, então vamos responder aqui, que é: como é um plantão médico? Qual é a nossa sensação ao estar naquele meio, assim, de não saber o que está chegando, de chegar a emergência? Muitos de vocês que são vestibulandos imaginam essa parte de plantão médico como aquelas cenas de ER, de Grey's Anatomy, House, que é aquele caos, e muita emergência chegando, e os médicos tipo fazendo mil coisas malucas. E às vezes é assim, às vezes não é assim, então nós vamos falar também, tipo, mitos e verdades. E só lembrando que a gente vai dar a nossa visão como internos, alunos da Faculdade de Medicina. A gente ainda não deu plantão como médicos formados, né? Sozinhos. Isso vai acontecer em breve, esperamos pelo menos. Mas já dá pra ter uma noção e a gente vai tentar explicar aqui pra vocês como funciona mais ou menos a dinâmica. Então, primeiro de tudo, que a maioria dos plantões começam às 7 horas, isso é essencial. Sim. Então, tipo, ou 7 da manhã ou 7 da noite, daí troca no turno, né? E a primeira coisa que a gente faz quando chega é pegar os casos para serem reavaliados. Então, a equipe que ficou no turno anterior acumulou alguns casos, ainda tem pacientes para serem revistos, exames para serem checados, casos graves que precisam ser reavaliados em breve, e tudo isso é passado para a equipe que está entrando. Então, tem um período lá de 10, 15 minutos que a gente chama passagem de plantão. E essa passagem de visita que o Fábio falou costuma acontecer em todos os tipos de plantões, então tanto pronto-socorro, quanto plantão de enfermaria, que você fica lá vendo pacientes internados, quanto plantões de outros locais, tipo UTI, enfim. Agora eu vou falar um pouquinho mais específico de plantões de pronto-socorro, que é a nossa experiência agora de 6º ano, né, atendendo lá na porta, que a gente fala, que é onde os pacientes chegam. Então, você pega uma ficha, você não sabe o que aquilo tem, normalmente você não sabe nem se é cirúrgico, se é clínico, né, quando é uma porta geral. Às vezes, como a gente passa em especialidades, ela vem triada. Só que às vezes aquela triagem não é muito eficiente, então você não tem que ter a certeza. Tipo, veio pra cirurgia, então com certeza é um caso cirúrgico. Não. Então você tem que estar preparado pra tudo. Pode vir um caso de qualquer coisa. E daí você vai lá e faz aquele atendimento inicial. Vê o paciente, conversa, examina e já formula suas hipóteses para ir conversar com os seus chefes. No caso, nós precisamos dessa etapa porque nós somos alunos. A gente não consegue pedir exame, tudo direto sozinho. Então, depois que a gente atende o paciente lá na porta, a gente vai discutir, ver o que vai fazer, se vai fazer algum exame, se vai fazer alguma medicação, se já pode dar alta com medicação para casa, esse tipo de coisa. Então, o fluxo da porta costuma ser mais ou menos esse. Para alguns pacientes da porta, nós conseguimos dar alta. Então, eles melhoraram com a medicação, a gente fez o diagnóstico e consegue fazer o tratamento em casa. Ele tem condição disso. Então, a gente consegue dar alta, a gente orienta, se por um acaso piorar, você volta aqui, mas o tratamento é esse, a hipótese diagnóstica é essa, a gente confirmou por esses exames e eles vão para casa. Entretanto, tem alguns pacientes que já chegam na porta do pronto-socorro com um estado assim um pouco mais grave, que precisam de uma observação mais detalhada, um pouco mais de perto da equipe médica. Então essas pessoas são encaminhadas para a retaguarda do pronto-socorro ou observação, enfim, cada lugar chama de um jeito, a gente costuma chamar de retaguarda. Nessa retaguarda a gente consegue ficar mais de olho nos pacientes porque eles ficam mais monitorizados, então ficam com aquelas telinhas lá que ficam mostrando batimento cardíaco, pressão, saturação de oxigênio, tudo em tempo real. A gente também vai reavaliá-los mais periodicamente, né? Então de 15 em 15 minutos, 5 em 5 minutos, dependendo do caso, né? Tem uma equipe de enfermagem sempre de prontidão ligada no paciente também, sempre que tem alguma intercorrência eles passam o recado pra gente, então é uma coisa muito mais dinâmica, muito mais próxima do paciente e os pacientes que são encaminhados para lá já estão necessitando disso. E tem um terceiro espaço, a gente pode dizer assim, onde os pacientes podem chegar. Daí seriam as emergências, assim, casos mais bem graves, né? Então, tanto trauma, quanto umas emergências clínicas que a pessoa chega, tipo, desmaiou, ou tá com suspeita de infarto, ou outras coisas bem mais graves, então chegam na sala de emergência. A gente acaba separando um pouco emergências cirúrgicas de emergências clínicas, mas às vezes em alguns serviços é tudo meio que junto, né? A parte do atendimento inicial das emergências. E nesse local, é como o Fábio falou, né? Tem monitores pra você ver o paciente. Então, o paciente chega, a gente coloca, tipo, todos os eletrodos, os equipamentos, fica monitorizando ele mais intensamente, já chega, você toca um sininho lá, chega tipo, uma equipe de enfermagem, colhe sangue, faz isso, faz aquilo, então tem todo um atendimento diferenciado, e às vezes você nem consegue tirar uma super história porque a pessoa tá muito mal, falta de ar, você tem que primeiro
ficar cuidando dela antes de você conseguir conversar com toda aquela calma para fazer o diagnóstico assim, do que ela tem. Então a gente acaba fazendo avaliações mais globais, estabilização da pessoa. Quando ela tá bem, aí a gente começa a fazer o atendimento mais tranquilamente, como se fosse uma porta, se isso for possível, né? Então é mais ou menos assim. Na sala de emergência também tem equipamentos mais avançados, né? Então a gente chama o carrinho de parada, que é aquele desfibrilador pra gente, se for necessário, chocar o paciente. Tem material de intubação. Então tem paciente que não está conseguindo respirar ou está rebaixado, assim, inconsciente, ele precisa ser entubado. Então o material de intubação já está pronto também nessa sala de emergência. E são esses os locais em que a gente fica no plantão de pronto-socorro e a gente fica, hoje divide um pouquinho para cada lugar, entre os internos, por exemplo, ou quando você vai dar plantão fora, às vezes você é contratado por um tipo específico de plantão, tipo, você vai ser contratado para dar plantão na porta. Tem locais que você é contratado para o PS em geral, então tudo isso varia de serviço para serviço, de hospital para hospital, mas o básico de um pronto-socorro é isso, essa infraestrutura que tem que ter. E agora a gente vai para uma parte mais subjetiva, então, de qual é a nossa sensação ao estar em um plantão médico. Eu acho que é engraçado, porque eu e o Fábio, a gente... É uma questão de, tipo, não é sorte ou predisposição, eu não sei o que é isso, mas os meus plantões tendem sempre a ser bem mais tranquilos do que os do Fábio. É, tipo, incrível. Eu acabo de chegar lá, o plantão fica tranquilo. O Fábio tá saindo, ele tá, tipo, morrendo, socorro, não sei o que tá acontecendo. Então, a minha impressão nos plantões pode ser um pouco diferente da do Fábio, talvez por esse viés. Mas vamos lá, Fábio. Como você acha, como você sente os plantões? Assim, que nem a Bianca falou, os meus plantões, no geral, têm sido bem intensos, tanto em termos de fluxo, então número de pacientes que são atendidos por turno, quanto gravidade dos casos. E isso acaba tornando o plantão meio estressante, sabe? Às vezes você tá lá com um paciente grave, daí você, meu Deus, o que eu faço com ele? Você ainda tem vários pacientes para reavaliar ao mesmo tempo, você tem que meio que priorizar algumas coisas, né? Então esse paciente está mais grave, tem que ficar mais em cima desse. Esse daqui, o exame dele vai sair daqui a pouco, sabe? Então você tem que ficar ligado em muitas coisas. E é uma questão de experiência também, de você se organizar. Eu tenho um caderninho que eu anoto, a gente fala bucho, é uma coisa muito da nossa faculdade, eu acho. Que é a lista de coisas que a gente tem para fazer para cada paciente, né? Então eu faço lá minha listinha, tipo, checar exames desse, reavaliar daqui a 5 minutos esse paciente, pedir esse ok para esse. Então é uma coisa muito importante essa organização de plantão. Mas tirando esse estresse, assim, de ter muito fluxo, eu gosto bastante da sensação de atender na porta, porque é o que a gente pensa, pelo menos é o que eu tinha de ideia de medicina, principalmente essa parte do raciocínio clínico. A gente pega o paciente desde o início da queixa. Muitas vezes o paciente não faz um segmento médico ao longo prazo. Ele vai do médico todo ano, vai médico de 6 em 6 meses. E a primeira vez que ele vai procurar um médico é no pronto-socorro, sabe? Então a gente chega lá e tem que fazer hipótese diagnóstica do zero. Então eu acho isso muito interessante, muito desafiador também, mas é muito legal quando a gente acerta um diagnóstico, a gente vai pensando, não, acho que pode ser isso, será que tem mais chance disso ou daquilo? E é mais legal ainda agora que a gente está mais experiente em relação ao ano passado, né? Dá pra ver uma clara evolução, eu acho. Ano passado a gente não tinha mão nenhuma de pronto-socorro, o paciente, eu tô com tosse, deixa, meu Deus do céu, o que pode ser uma tosse? 50 coisas. Agora a gente já começa a ponderar as coisas. Não, pela idade, eu acho que tem mais prova isso. Ele teve febre junto, então já começa a pensar mais pra esse lado. Ele tá emagrecendo, não tá? Eu posso excluir tuberculose, eu penso mais em pneumonia. Então a gente começa a ter um pouco mais, assim, de feeling pra coisa. Então eu tô gostando muito de ver a minha evolução ao longo dos anos. Claro que todo mundo tem muito a aprender ainda, nós principalmente, que somos internos, mas já dá pra ver uma evolução em um ano. Então imagina médicos que têm, sei lá, anos de experiência, sabe? Eu também, como o Fábio falou, acho que ele descreveu tudo o que eu sinto em plantões também. Dá aquela ansiedade, é um ambiente bem, assim, desafiador. E eu gosto disso, eu gosto dessa, tipo... Você chega lá, tem que fazer o diagnóstico, tem que manejar uma emergência. Inclusive, na minha escolha de especialidade, isso foi uma coisa que pesou bastante. Eu acabei indo mais para uma área que eu conseguisse manejar bem esse tipo de situações difíceis e situações de emergência. Então, é uma coisa que eu acho legal. Acho legal o médico ter treinamento e ter toda essa formação para poder ajudar nesse momento, que é um dos momentos que a pessoa mais precisa, é um dos momentos que o médico vai ser mais necessário. Eu sinto que você é muito médico no pronto-socorro, então isso é uma coisa legal e é uma coisa que me motiva, então eu acho instigante mesmo, então eu acho legal.
E às vezes parece aquelas cenas de seriado que você, tipo, quando chegam vários traumas e vários casos graves, você fica naquela loucura correndo. Mas, enfim, eu acho que isso é uma coisa que dá uma adrenalinazinha, assim, básica. E assim, os plantões costumam ser cansativos, principalmente os noturnos, que a gente fica acordado a noite inteira. Então a gente sai de lá morto mesmo, acabado. Só que os plantões médicos, principalmente de pronto-socorros, eu acho, são uma fonte inesgotável de experiência, sabe? A cada plantão eu sinto que eu aprendi um pouco mais. A cada plantão eu vejo assim, nossa, eu aprendi uma coisa nova. Eu acho muito interessante isso, apesar do cansaço, vale a pena. Então, se você é estudante de medicina, tá aí começando a vida nos plantões, aproveite, sabe? Se você não entender alguma coisa, chame o residente, discuta com ele, pergunte para o seu professor. Sempre tiver algum procedimento prático também, aproveite para acompanhar. Quanto mais você se fizer parte do serviço, mais eles vão deixar você ser de fato, né? Então, se você acompanhar o caso do paciente, pode ser que eles deixem você fazer um procedimento e tudo mais. Então, aproveitem, porque é uma fonte muito, muito valiosa de experiência. Então é isso, gente. Nós poderíamos ficar falando aqui por 50 horas, mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai parar por aqui. Se vocês gostaram, deixa a curtida de vocês aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas de coisas do plantão, a gente pode fazer um parte 2, parte 3. Mandem aqui pra gente as perguntinhas, então, e a gente pode responder em algum próximo vídeo. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, que a gente vai pôr aqui na tela. A gente posta bastante coisa legal por lá. Também temos a nossa caixa postal, caso vocês queiram mandar alguma coisinha pra gente. E vamos deixar alguns vídeos relacionados ao final. O vídeo de hoje foi esse, até a próxima.